Mudança de variável em integrais múltiplas e jacobianos. Inicialmente vamos falar um pouco sobre transformações no plano. Vimos que equações paramétricas x igual a x de t, y igual a y de t representam uma curva no plano. Essa questão também pode ser entendida como uma função que leva uma variável real, um número real, em um ponto, em um par de pontos x de t e y de t. Já uma curva no espaço, que tem três equações paramétricas, né, leva um ponto, um número real, em uma tripla, né, de números reais, ou seja, um ponto no espaço tridimensional. Enquanto que equações paramétricas de uma superfície, né, levam um ponto, um espaço no plano, no espaço bidimensional no plano, e um ponto no espaço tridimensional. O gráfico de uma função, essa de duas variáveis, uma função vetorial de duas variáveis, é uma superfície, então, no espaço tridimensional. Vamos agora estudar um outro tipo de transformação, um outro tipo de função. É a função que leva um ponto no plano em outro ponto no plano. Então, um par de pontos, o V, é levado num outro par de pontos x, y. Então, eu posso interpretar isso como o V sendo coordenadas de um ponto num plano, com eixos coordenados u e v, que este ponto é levado, com coordenadas uv, este ponto é levado no outro ponto, num ponto x de uv, y de uv, coordenadas x de uv, y de uv, num espaço bidimensional com eixos coordenados x e y. Isso pode ser interpretado também como uma função vetorial de duas variáveis, né? A função r de uv, dada por x de uv vezes i, mais y de uv vezes j, o vetor para os componentes, né? X de uv, y de uv. Então, eu inicio com um ponto, né? Um par de pontos, um ponto no plano, e essa transformação pega este ponto no plano uv e transforma num outro ponto no plano xy. Então, t de uv é um ponto com coordenadas x de uv, y de uv. Essa é a transformação do plano uv para o plano xy. E xy é dita, então, a imagem de uv pela transformação t. Uma transformação no plano, ela é dita injetora se pontos distintos no plano UV têm imagens distintas no plano XY. Então, se eu tenho x igual a x de uv e y igual a y de uv, essas duas equações definem uma transformação no plano. Se ela é injetora, então eu posso fazer o caminho de volta, eu posso resolver para u e v em função de x e y. Nesse caso, então, vou chamar de t menos 1, a transformação do plano xy no plano uv, que leva a imagem de uv, ou seja, xy, de volta para uv. E essa transformação t na menos 1 é chamada transformação inversa de t, né, como ilustra ali a figura. Então, eu estou no plano uv, então o ponto uv é levado no ponto xy pela transformação t. Se ela for injetora, né, se ela então levar pontos distintos em imagens distintas, se não houver nenhum caso onde pontos distintos são levados na mesma imagem, nesse caso ela deixa de ser injetora. Então, se ela for injetora, então sempre tem o caminho de volta. Eu posso definir x como função de u e v e y como função de u e v. Isso define uma outra transformação. Uma transformação que eu chamo t na menos 1. E a transformação lá vai do plano com eixos coordenados x e y de volta para o plano com eixos coordenados uv, e ela simplesmente anula o efeito da transformação t. Então, se t de u é xy e eu aplico t na menos 1 de xy, então t na menos 1 de xy deve ser uv. É a transformação inversa que anula o efeito da transformação t. A imagem de uma reta horizontal V constante no plano UV é uma curva no plano XY chamada de curva de V constante. E a imagem de uma reta vertical, né, U é constante numa reta vertical,
no plano UV é uma curva no plano XY chamada de curva de U constante. Então, aqui temos no plano UV, a reta V constante significa uma reta horizontal, né? E uma reta U constante significa uma reta vertical. Então temos aí várias retas verticais e várias retas horizontais. A imagem dessas retas são curvas no plano XY, pela transformação T. Então, a imagem da curva U constante, a imagem da reta U constante é a curva de U constante no plano XY, e a imagem da reta de V constante é uma outra curva, a curva de V constante no plano XY. Vamos fixar essas ideias através desse exemplo aqui. Seja T a transformação do plano UV para o plano XY definida pelas equações x igual a 1/4 de U mais V e y igual a 1/2 de U menos V. Então, no item A, vamos determinar T de 1,3, a imagem do ponto 1,3. B, vamos esboçar as curvas V constante correspondentes aos seguintes valores de V: -2, -1, 0, 1 e 2. No item C, vamos esboçar as curvas de U constante correspondentes aos valores de U igual a -1, -2, -1, 0, 1 e 2. No item D, vamos esboçar a imagem de T da região quadrada no plano UV limitada pelas retas U igual a -2, U igual a 2, V igual a -2 e V igual a 2. Vamos então à solução do item A, imagem do ponto 1,3. Vou calcular então as coordenadas x e y referentes ao ponto 1,3, correspondentes ao ponto 1,3. T de UV é 1/4 de U mais V, vírgula 1/2 de U menos V. Então, substituindo U por 1 e V por 3, fazendo a continha, ali temos a imagem do ponto 1,3 é o ponto 1 menos 1. Vamos fazer o item B e o item C juntos, vamos esboçar as curvas U constante e V constante para aqueles 5 valores ali, de -2 até 2. Então, é mais fácil para obter as curvas de V constante, obter U e V como funções de x e y. Então, se x é 1/4 de U mais V e y é igual a 1/2 de U menos V, podemos escrever então que U mais V é 4x e U menos V é 2y. Se eu somar essas duas equações, eu vou eliminar a variável V, eu vou ter então, somando as equações, 2U é igual a 4x mais 2y, e assim U é igual a 2x mais y, dividindo aí tudo por 2, né? Se ao invés de somar as equações, nós subtraímos as equações, aí obtemos a eliminação do parâmetro U, né, e ficamos então apenas com V, fica V menos V, ou seja, 2V igual a 4x menos 2y dividido por 2, temos que V é igual a 2x menos y. Então, para esboçar as curvas de V constante e U constante, basta substituir U e V pelos valores ali apresentados. Notem que essas curvas, na verdade, são retas, porque a transformação é uma transformação linear nas duas variáveis. Quando isso acontecer, a imagem de retas também será uma reta, mas só nesses casos, né? Em geral, a imagem de uma reta, uma curva V constante e o constante serão curvas realmente no plano XY. Então, fazendo V constante igual a -2, -1, 0, 1 e 2, temos aí as equações das retas, né, ou as curvas, né, V constante. As curvas U constante, eu só faço a mesma coisa, só que uso a função U igual a 2x mais y, coloco vários valores de U, né, de -2 até 2. Para esboçar a imagem, né, também vamos esboçar aí as curvas, né, as curvas de U constante e V constante. Ali estão as retas no plano UV, as retas U constante e V constante são as retas paralelas aos eixos coordenados, e as curvas U constante e V constante são aquelas retas oblíquas ali representadas, ilustradas no plano XY. No item D, temos que esboçar a imagem por T, da transformação T,
daquela região limitada por aquelas retas, achei que daquele quadrado, né, limitado pelas retas u igual a menos 2, u igual a 2, v igual a menos 2, v igual a 2. Então, para isso eu vou usar as curvas u e v constante, né, vou usar, já temos as imagens, né, dessas retas, v igual a menos 2, v igual a 2, u igual a 2, u igual a menos 2, que são essas as curvas v constante que obtivemos já no item C. Então, pegando essas curvas, que na verdade são aquelas retas oblíquas ali, inclinadas, então obtemos a imagem da transformação T, que é a imagem, essa transformação T então leva aquele quadrado naquele paralelogramo ali representado no plano XY. Jacobianos no plano. Vamos supor que temos equações paramétricas x igual a x de u e v, y igual a y de u e v. Essas duas equações, vamos supor que x e y são funções contínuas das variáveis u e v, então elas determinam uma transformação do plano uv para o plano xy. Então, dadas pela transformação t de uv, é elevado então na imagem x de uv, y de uv. Então, o objetivo nosso é entender a relação entre as áreas das seguintes regiões aqui. Nós temos no plano UV essa região retangular chamada S. Essa região retangular chamada S, ela foi obtida da seguinte maneira: eu pego um ponto qualquer com coordenadas U0, V0 e dou dois incrementos, um na variável U e outro na variável V. Dando esses dois incrementos, eu obtenho então aqueles outros três pontos, três vértices do retângulo, né? Os pontos U0 com coordenadas U0, V0, os pontos com coordenadas U0 mais ΔU, V0, os pontos com coordenadas U0 e V0 mais ΔV, e o ponto, o outro vértice superior direito do retângulo, né, que é o ponto com coordenadas U0 mais ΔU e o V0 mais ΔV. Supondo que sejam ΔU e ΔV, os incrementos nas variáveis U e V sejam pequenos, então nós queremos entender a relação entre as áreas da região S, né, que é um retângulo, no plano UV, com essa outra região R, que é então determinada por aquelas curvas U constante e V constante, né, que é a imagem então do retângulo S, né, o bordo da imagem do retângulo S é determinada por aquelas curvas U constante e V constante. A curva U constante, U igual a U0, a imagem da curva U igual a U0 mais ΔU e assim por diante, né? Mesma coisa para V. Então, nós vamos tentar entender a relação entre a área de S e a área de R, onde os incrementos ΔU e ΔV sejam, para valores dos incrementos ΔU e ΔV, suficientemente pequenos. Vamos introduzir a função vetorial R de UV, então sendo o vetor com coordenadas x de UV e coordenadas y de UV, com funções de U e V, dos dois parâmetros no plano UV. Então esse é o vetor posição do ponto no plano XY correspondente da imagem do ponto UV do plano com eixos coordenados U e V. Então a curva V constante é a curva R, curva V constante, então fazer V igual a V0 constante é a curva R de UV igual a x de UV0 vezes I mais y de UV0 vezes J. Então essa é uma curva no plano, depende apenas de um parâmetro, que é o parâmetro U, já que V é mantido constante igual a V0. A curva U constante correspondente a U igual a U0 é a curva, então, R de U0V igual a x de U0VI mais y de U0VJ. Esses são vetores secantes à curva, né?
o vetor A e o vetor B. Eu pego a diferença para definir o vetor A. Então eu pego a diferença, dou um incremento na variável U. Então eu tenho a posição original, que é R de U0, V0, dou um incremento na variável U, então de U eu vou para U0 mais ΔU. V0 é mantido constante. Então eu tenho 2 pontos na curva V constante. Esse é um vetor, então, da diferença dos dois, é um vetor secante, que passa, então, por 2 pontos. De forma semelhante o vetor B, né, onde eu mantenho agora U constante igual a U0 e dou um incremento na variável V. Ali está a figura ilustrando o que eu estava falando. Então, o ponto base U0 com coordenadas U0, V0, né, que é a imagem de U0 e V0, a imagem do ponto U0, V0, que é R de U0, V0, é o canto inferior direito, que é a origem dos vetores o canto inferior esquerdo, perdão, que é a origem dos vetores A e B. Então, A é a diferença entre o vetor posição mantendo V constante e dando incremento na variável U, e B é a diferença, o vetor diferença entre as posições do vetor posição mantendo U constante igual a U0 e dando um incremento na variável V. Vamos observar o seguinte, que o vetor A eu posso escrevê-lo assim. Eu posso dividir e multiplicar pelo incremento na variável U, por ΔU. Então aquele primeiro quociente ali da diferença entre os vetores sobre ΔU, quando ΔU tender a zero, essa é a derivada parcial de R em relação a U no ponto U0, V0. Então, esse vetor A ele pode ser aproximado, não é igual, mas ele pode ser aproximado. Então, pelo menos quando o ΔU for pequeno, né, ele é aproximado de maneira bastante satisfatória para ser aproximado por derivada parcial de R em relação a U. Essa derivada parcial é calculada no ponto base, né, no ponto U0, V0. Então, eu posso escrever a derivada parcial de R em relação a U, derivando componente a componente, né, dx du vezes o vetor I mais dy du vezes o vetor J, isso vezes ΔU. De maneira semelhante, o vetor B então pode ser também aproximado por uma derivada parcial em relação a V vezes o incremento na variável V. Então, as derivadas parciais, né, como eu falei, são calculadas no ponto base, né, no ponto U0, V0. Então, nós vamos fazer o seguinte, ao invés de calcular a área da região R, né, que é ΔA diretamente, que envolve curvas, nós vamos aproximá-la por a área daquele paralelogramo que é gerado por esses dois vetores, o vetor derivada parcial de R em relação a U, que é um vetor tangente, né, vezes ΔU, e o outro vetor é o vetor derivada parcial em relação a V, também é um vetor tangente à curva V constante, a curva constante, né, vezes ΔV. Então, a imagem do retângulo S é a região R, ela tem aquela área, e a área então será aproximada pela área do paralelogramo gerado por aqueles dois vetores. A área do paralelogramo é a norma do produto vetorial dos dois vetores, né? Derivada parcial de R em relação a U vezes ΔU, vezes produto vetorial por derivada parcial de R em relação a V vezes ΔV. Então a norma desse vetor é a área do paralelogramo, que então vai aproximar a área da região R, que eu estou chamando de ΔA. Então, colocando lá para fora, usando as propriedades das normas, ΔU e ΔV são números positivos, né, são incrementos positivos, então vou lá para fora. Então eu posso escrever aquela aproximação da área como produto, a norma do produto vetorial da derivada parcial de R em relação a U
pela derivada parcial de R em relação a V, isso, claro, no ponto U0, V0. Essa norma, então, esse produto, para calcular a norma, então vamos obter primeiro o produto vetorial, né? O produto vetorial da derivada parcial de R em relação a U por a derivada parcial de R em relação a V. Então é aquele determinante, na primeira linha os vetores unitários e JK. Na segunda linha nós temos as componentes do vetor derivada parcial de R em relação a U, que é um vetor no plano XY, então na derivada parcial ali em relação da componente Z, que é zero, né, em relação a U. Então eu tenho componente Z igual a zero tanto no vetor derivada parcial de R em relação a U, quanto no vetor derivada parcial de R em relação a V, pelo mesmo motivo. Então, esse determinante 3 por 3 ele pode ser calculado e reduzido, então, usando a definição, né, de determinante 3 por 3, como um determinante, apenas o determinante 2 por 2, quando eu elimino a primeira linha e a terceira coluna, então sobra apenas aquele determinante 2 por 2, vezes de derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de y em relação a u na primeira linha, derivada parcial de x em relação a v e derivada parcial de y em relação a v na segunda linha. Então, esse determinante vezes o vetor unitário k. Assim, então, desta forma, temos o produto vetorial, que vai ser importante na aproximação da área, ali, né, já que a área envolve a norma desse produto vetorial, então multiplicada pelos incrementos, né, ΔU e ΔV. Então temos aí a expressão do produto vetorial derivada parcial de R em relação a U vezes derivada parcial de R em relação a V, como sendo então aquele determinante 2 por 2, que é um número real, vezes o vetor K. Então, aquele determinante 2 por 2 tem aquelas derivadas parciais das componentes do vetor R, né, a componente x e a componente y. Então, na primeira linha, temos as derivadas da primeira componente, da componente x, em relação às duas variáveis, u e v. Na segunda linha, a derivada da segunda componente, a componente y, em relação às duas variáveis, em relação a u e depois a v. Esse determinante, então, é multiplicado pelo vetor unitário k. Então, esse é o produto vetorial dessas derivadas parciais. Essas derivadas parciais, todas elas são calculadas no ponto base, coordenadas U0, V0. Então ali temos a região R, que é aproximada pelo aquele paralelogramo, formado então, gerado por aqueles dois vetores, derivada parcial de R em relação a U vezes ΔU e derivada parcial de R em relação a V vezes ΔV. Então a área da região R é aproximada então pela área do paralelogramo, que é igual, então, a norma do produto vetorial das derivadas parciais vezes o produto dos incrementos. As derivadas parciais são calculadas no ponto U0, V0. Aquele produto vetorial vimos também que ele pode ser escrito então como um número real que é chamado de jacobiano da transformação T, aquele número real ali, o determinante aquele determinante formado pelas seguintes derivadas parciais: a derivada parcial da primeira componente de t, que é a componente x, em relação a u e em relação a v, e depois a derivada da segunda componente na segunda linha, que é y, em relação a u e em relação a v, então formando essa matriz 2 por 2. O jacobiano é o determinante então dessa matriz 2 por 2, essas derivadas todas calculadas no ponto U0, V0 são então um número real, que multiplicado pelo vetor unitário K, então é o produto vetorial derivada parcial de R em relação a U vezes derivada parcial de R em relação a V, que será importante para relacionar a área da região S, que é da região R, que é ΔA, com a área da região S, que é o quadrado, que é o retângulo que deu origem a essa região S através como imagem, né, daquela região retangular através da transformação T. Então, a definição que vamos dar agora é a seguinte, a definição de jacobiano. Se T é a transformação do plano V no plano XY, definida pelas equações x igual a x de uv e y igual a y de uv, então o jacobiano de T
ele é denotado por J de UV, ou simplesmente naquela notação, uma espécie de derivada parcial de x e y em relação a U e V, né? Na verdade, então, é um determinante de uma matriz, é definido assim, né? J de UV, ou do jacobiano, então é o determinante daquela matriz dx du, dx dv, dy du, dy dv, que é, então, por definição de determinante 2 por 2, o produto da diagonal principal, derivada de x em relação a u, vezes derivada de y em relação a v, menos a diagonal secundária, produto da diagonal secundária, derivada de x em relação a v, vezes a derivada de y em relação a u. Então, essa é a definição de jacobiano. Esse é um número real, né? Depende do ponto em questão. Né? Então, um ponto UV qualquer é definido assim. Agora, no nosso caso que estamos estudando, o ponto em questão é o ponto com coordenadas U0, V0. E aí o jacobiano, então, ali, aquele determinante, né? Que é o determinante da matriz jacobiana, então é substituído então, na nova notação de matriz jacobiana. Então, a ΔA, que é a área da região S aproximada pela norma daquele vetor, que é o jacobiano, vezes o vetor unitário K, vezes o produto dos incrementos. Então, o jacobiano, né, é um número real, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, é aquele determinante ali, pode ser positivo, negativo ou zero. Então, para tirar ele para fora da norma, eu preciso colocar então as barras do valor absoluto. Então, propriedade de normas, aquele escalar que é o jacobiano, vai para fora da norma, mas com as barras do valor absoluto. Então, eu tenho módulo do determinante jacobiano, né, vezes a norma do vetor unitário K, vezes o produto dos incrementos. A norma de K, obviamente, é 1, né? K é um vetor unitário, então ali está ΔA, é aproximadamente o módulo do jacobiano da transformação T, né? Vezes o produto dos incrementos nas variáveis U e V. Então, se eu tenho as derivadas parciais, elas são calculadas em U0 e V0, né? As 4 derivadas parciais que envolvem a expressão daquele jacobiano. Então, se eu tenho uma região S, um retângulo S no plano U e V, com o ponto, com o seu vértice inferior esquerdo no ponto U0 e V0, então considerando dois incrementos U e V, colocados um de cada vez e depois colocados simultaneamente, eu obtenho mais 3 pontos. Esses 3 pontos são pontos que determinam um retângulo, né? Esses retângulos, então, são determinados pelas intersecções dessas retas, U constante, U igual a U0, U igual a U0 mais ΔU, e V igual a V0, e V igual a V0 mais ΔV. A imagem, pela transformação T deste retângulo, né? Então, que tem área, obviamente, a área de S, né? A área do retângulo S é o produto dos incrementos, né? Que são os valores dos lados do retângulo, né? Então, a imagem dessa transformação, pela transformação T desse retângulo, esse retângulo é elevado naquela região S, isso porque as curvas, as retas U constante são levadas nas curvas U constante. As imagens das retas U constante, lá no plano UV, da mesma maneira para as retas U igual a V constante. Então ali está a imagem do retângulo S, aquela região R. A área dessa região R, então ela foi aproximada, ela tem uma aproximação, não é igual, mas ela é aproximada então pelo módulo do jacobiano, aquele determinante ali formado pelas derivadas parciais calculadas no ponto U0, V0, vezes a área de S, a área do retângulo S. Então, conseguimos relacionar a área de R, da região R, com a área do retângulo S, que deu origem à região R, via transformação T. Basta pegar a área do retângulo S e multiplicar pelo módulo do jacobiano no ponto em questão, né, no ponto inferior esquerdo do retângulo, que é coordenadas U0 e V0.
quanto menor os incrementos, quanto menores os incrementos ΔU e ΔV, melhor será essa aproximação da área da região R por esse produto do determinante da matriz jacobiana pela área do retângulo S. A mudança de variáveis em integrais duplas. Vamos supor que temos equações paramétricas x igual a x de uv e y igual a y de uv. Isso determina então uma transformação do plano uv para o plano xy, dado então por t de uv, a imagem do vetor uv, o ponto com coordenadas uv é o ponto com coordenadas x de uv e y de uv. Então, uma integral, vamos considerar uma integral numa região S no plano UV. Se eu tivesse uma região S que integrar uma função numa região S no plano UV, nós particionaríamos essa região. Então, nós vamos subdividir a região S no plano UV em retângulos, por meio de retas paralelas aos eixos coordenados, e vamos considerar quaisquer retângulos que contenham pontos fora da região S. Então, apenas retângulos que tenham verdadeiramente pontos na região S são considerados. Se eu suponho que eu tenho N desses retângulos, eu vou chamar então de SK o késimo retângulo, então um retângulo genérico. Nós vamos supor que as dimensões de SK sejam ΔUK e ΔVK, como mostra ali a figura, e vamos supor que o ponto UK estrela, VK estrela seja o canto inferior esquerdo de SK. Então, ΔUK e ΔVK são incrementos na variável U e na variável V a partir do ponto com coordenadas UK estrela, VK estrela. Então, se dando um incremento em apenas uma variável, obtemos 2 pontos, e dando um incremento nas duas variáveis, obtemos mais um ponto. Então, com esses 4 pontos, obtemos o retângulo que tem dimensões ΔUK e ΔVK. Vamos usar a transformação T, que leva então pontos do plano UV para pontos do plano XY, onde x é x de UV, depende de U e V, e y é uma função de U e V, dada pela transformação T. Então, aquele retângulo SK é elevado na região RK. Essa região RK, ela não é um retângulo nem um paralelogramo, né? Poderíamos chamar de retângulo curvilíneo, né? Porque as suas arestas, né, são curvas, não são retas. Então vamos chamar assim de retângulo curvilíneo. Né? O ponto UK estrela, VK estrela, que é o canto inferior esquerdo do retângulo SK, ele é elevado no ponto XK estrela, YK estrela, que é o canto inferior esquerdo do retângulo curvilíneo RK. A área do retângulo curvilíneo, né, nós não temos o valor exato, mas nós podemos aproximá-lo. Então, já vimos anteriormente que ela é aproximadamente o módulo do jacobiano, né, daquele determinante jacobiano, onde as derivadas parciais são todas calculadas no ponto xk estrela, yk estrela, vezes o produto dos incrementos, né, as derivadas parciais de x e y em relação a u e v são calculadas no ponto uk estrela, vk estrela, e vezes os incrementos ΔUK, ΔVK, porque o produto daqueles incrementos é justamente a área do retângulo SK. Então, a área do retângulo curvilíneo é igual à área do aproximado, não igual, mas aproximadamente a área do retângulo SK vezes o fator multiplicativo aí, que é o módulo do jacobiano, né, naquele ponto UK estrela, VK estrela. Então, as derivadas todas são calculadas em UK estrela, VK estrela. Então, a integral
de uma função contínua de duas variáveis na região R, no plano XY, ela é o limite de somas de Riemann, nos quais RK é subdividida em retângulos de verdade, verdadeiros retângulos com lados retos, não retângulos curvilíneos. Então vamos admitir que a gente podemos usar, ao invés dos retângulos, realmente retângulos com lados retos, a gente pode usar os retângulos curvilíneos RK. Então vamos admitir que isso seja possível. Então, se isso fosse possível, a integral da função, integral dupla, da função f de xy dA na região R, seria aproximada pelaquela soma de Riemann, somatória dos valores da função no ponto xk estrela, yk estrela, vezes a área do retângulo curvilíneo. Mas a área do retângulo curvilíneo pode ser aproximada pelo módulo do jacobiano vezes o produto dos incrementos nas variáveis u e v, lá no plano UV. E o xk estrela é simplesmente x de uk estrela, vk estrela, a imagem do ponto uk estrela, vk estrela, mesma coisa. Então esse ponto é usado para calcularmos o valor da função. Nesse ponto multiplicamos então pelo módulo do jacobiano e pelo produto dos incrementos ΔU e ΔV. As derivadas ali, insistimos, as derivadas todas calculadas no ponto UK estrela, VK estrela. Então note que então nós temos ali uma soma de Riemann de uma função que agora não é mais a função f, e sim a função f vezes o módulo do jacobiano. Então temos a função f, que depende de u e v, porque é f de x de uv e y de uv, então nossa composição, a função agora é uma função das variáveis u e v, vezes o módulo do jacobiano, que depende também de u e v. Então isso é ser aproximado aquela somatório ali, aquela soma de Riemann, é aproximado pela integral na região S, agora não na região R, porque agora da região R passamos para a região S, realmente. E isso é apenas uma aproximação. Claro, quanto maior o n, maior o número de retângulos, maior o número de retângulos curvilíneos, de modo que as suas dimensões tendam a zero à medida que n tende a infinito. Então essas aproximações vão melhorando, e no limite nós temos a igualdade. Então a ideia então é tomar o limite e obter então a igualdade das duas integrais, uma na região R, que é uma das variáveis x e y, e a outra na região S. Então vamos resumir o que acabamos de ver nessa fórmula, chamada fórmula da mudança de variável em integrais duplas. Então se a transformação x igual a x de uv e y igual a y de uv levar a região S do plano UV na região R do plano XY, e se o jacobiano, aquele jacobiano derivada parcial de XY em relação a U e V, não for nulo e não mudar de sinal dentro da região S, então com restrições apropriadas na transformação e nas regiões, vale a seguinte fórmula, que a integral na região R, na variável x e y, pode ser transformada na integral na variável S, que é uma integral nas variáveis U e V. Essa integral dupla, nessas integrais duplas, essa última integral dupla é nas variáveis U e V, então não é apenas a integral da função f em x de uv e y de uv, temos que multiplicar pelo módulo do jacobiano, do determinante jacobiano das derivadas parciais de x e y em relação a u e v. Então essa é a fórmula da mudança de variáveis em integrais duplas. As restrições, algumas restrições que nós vamos fazer, então as regiões R e S, elas não podem ser muito complicadas para nós, serão sempre regiões simples do plano XY. O que nós entendemos por regiões simples? São regiões, aquelas chamadas regiões do tipo 1,
entre gráficos de funções contínuas, de funções da variável x ou regiões do tipo 2, entre gráficos de funções da variável y. Também vamos supor que a nossa função de duas variáveis seja uma função contínua na região R e que as derivadas parciais, então que envolvem lá o determinante do jacobiano, né, derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, de y em relação a u e derivada de y em relação a v, sejam todas contínuas dentro de S, né, que é onde a região onde a função será integrada naquele produto, né, a f vezes a matriz jacobiana. Além disso, é uma hipótese fundamental da injetividade é que esse jacobiano seja diferente de zero em toda a região S. Então, essas são as hipóteses que vamos usar então para aplicar então essa fórmula de mudança de variáveis. Já veremos alguns exemplos a seguir. Exemplo, vamos calcular essa integral dupla na região R da função x menos y sobre x mais y, região R, essa região retangular definida por essas retas de fronteira aí, x mais y igual a 1, x mais y igual a 3, x menos y igual a 0 e x menos y igual a 1. Então essas quatro retas definem essa região R, vamos integrar então aquela função na região R. Nós poderíamos fazer essa integração diretamente, mas a região R teria que ser subdividida em algumas regiões, em várias regiões, no mínimo duas regiões diferentes para calcular essa integral. Nós vamos aproveitar observar que as fronteiras, né, da região R são dadas pelas expressões que envolvem x mais y e x menos y, né? Então, a transformação u igual a x mais y e v igual a x menos y, ela vai ser útil, né? Porque se eu considerar agora, a transformação inversa, né? Uma curva de u constante igual a 1 é justamente a linha de fronteira x mais y igual a 1, é uma das retas de fronteira. A outra linha ou curva de fronteira, u igual a 3, corresponde então à curva de u constante u igual a 3, né? A curva x mais y igual a 3, assim por diante, todas as outras duas curvas, então todas as quatro curvas ou retas da região R, né, são imagens de uma transformação que ainda não sabemos qual é, mas sabemos que a inversa dela leva x mais y em u é x mais y e v é x menos y. Então ela leva o ponto xy no ponto uv dado por essas equações. Então a ideia é resolver as equações, né, desse sistema para x e y em termos de u e v. Então, somando as equações, eu vou eliminar a variável y, tem aqui 2x é 1 mais v, logo x é 1 mais v sobre 2. X, então, é 1 meio de 1 mais v. Subtraindo as equações, aí eu elimino a variável x, então eu tenho que 2y é igual a 1 menos v. Então, y é igual a 1 menos v sobre 2. Então, a transformação que pega o ponto uv no plano uv e leva no ponto xy é dada então pelas expressões x igual a 1 meio de 1 mais v, y igual a 1 meio de 1 menos v. Então, a região retangular S, aquele retângulo S, que é simplesmente o produto cartesiano, né, dos intervalos no plano UV, produto cartesiano 1, 3 pelo intervalo 0, 1, né? A imagem desse retângulo S é o retângulo R, é onde nós temos que integrar. Então nós podemos usar a fórmula de mudança de variável, né? Então essa é a mudança de variável que nós vamos usar, a mudança de variável u igual a x mais y e v igual a x menos y. O jacobiano, né, o jacobiano, determinante do jacobiano é dado então pelas derivadas dx du, dx dv, dy du, dy dv. Então vamos derivar ali em relação a u e v
a expressão, né, da variável x, dá 1 meio em relação a derivando y em relação a u e v, tenho 1 meio e menos 1 meio. O determinante então fica 1 vezes menos 1 meio, menos 1 meio vezes 1 meio, então isso dá menos 1 meio. Então podemos usar a fórmula da mudança de variável, né? Integral dupla da função, uma função contínua, x, f de x, y, dA, por exemplo, a nossa função, né, x menos y sobre x mais y, é igual a integral dupla na região S da função onde nós trocamos a variável de x e y para u e v através da mudança de variável, que no nosso caso será u igual a x mais y e v igual a x menos y, tem que multiplicar pelo módulo do jacobiano. Então vamos integrar na região S, que é bem mais fácil do que integrar na região R. Então, integral da função x menos y sobre x mais y na região R. Então, usando a mudança de variável, agora vamos mudar para a variável u e v. Né? Então, x é igual a u, 1 meio de u mais v, y é igual a 1 meio de u menos v. Então, fazendo isso, o numerador x menos y fica simplesmente igual a v, o denominador, que é x mais y, fica simplesmente igual a u. Ainda tem que multiplicar pelo módulo do jacobiano. O jacobiano é igual a menos 1 meio, então o módulo disso é igual a 1 meio, e eu integro na região S, no retângulo S, onde v varia de u varia de 1 até 3 e v varia de 0 até 1. A função a ser integrada, então, é v sobre u. Então fica muito mais fácil de integrar nessa região retangular S do que na região retangular R. Né? Então agora integrando a função 1 sobre u, né, v é constante, vai lá para fora, fica o logaritmo do módulo de u, de 1 até 3, então fica logaritmo de 3 menos logaritmo de 1, que é 0. Então fica o logaritmo de 3 é uma constante, vai lá para fora, multiplica 1 meio, e vezes ainda a integral de 0 até 1 de v dv. Então, essa integral, nossa integral, que é a integral da região R de x menos y sobre x mais y, então ela pode ser calculada como logaritmo de 3 sobre 2 vezes a antiderivada v quadrado sobre 2 de 0 até 1, né, fazendo a conta ali da logaritmo de 3 sobre 4. Neste exemplo, vamos calcular a integral da função e na xy, integral dupla na região R, determinada então pela intersecção daquelas curvas ali dada pelas equações y igual a 1 sobre x, y igual a 2 sobre x, y igual a x e y igual a x sobre 2. São duas retas e dois ramos de hipérbole. Note a presença dos termos x vezes y e y sobre x nas equações que definem as fronteiras, né, da região R. Aquela equação, por exemplo, y igual a 1 sobre x, aquela primeira hipérbole, ela pode ser escrita como x vezes y igual a 1, né, enquanto que y igual a 2 sobre x pode ser escrito como x vezes y igual a 2. Já a equação y igual a x pode ser escrito como y sobre x igual a 1, enquanto que a equação y igual a x sobre 2 pode ser escrita como y sobre x igual a 1 meio. Então isso sugere que a gente pode usar a transformação u igual a y sobre x e v igual a x vezes y. Então u igual a y sobre x e v igual a x vezes y. Então, se nós temos a transformação inversa, né, as curvas de fronteira da região R são as curvas de U e V constante, né, as curvas de U constante igual a 1 meio, a curva de U constante igual a 1, a curva de V constante igual a 1 e a curva de V constante igual a 2. Isso aí, então, a imagem do retângulo S é a região R pela transformação inversa da transformação que nos foi dada ali, U igual a Y sobre X, V igual a X sobre Y, ou seja, essa transformação ela leva aquela região R na região S. Nós precisamos achar o caminho inverso agora, a transformação inversa para poder usar a fórmula da mudança de variável. Então vou resolver as equações para X e Y, né? Então pegamos um sistema de equações, U igual a Y sobre X, V
igual a x vezes y, então vou multiplicar as duas equações para eliminar o parâmetro x, né? Então fica y ao quadrado igual a u vezes v, dividindo a segunda pela primeira, por exemplo, eu posso escrever então que x2 é igual a v sobre u, dessa forma então x é raiz de v sobre u e y é raiz de u vezes v, essa é a transformação inversa, né? A partir de u, então as imagens das retas u igual a 1 meio, u igual a 1, v igual a 1 e v igual a 2 determinam a fronteira da região R. O jacobiano agora dessa transformação, temos ali as derivadas, vamos calcular as derivadas parciais de x em relação a u, de x em relação a v, botar na primeira linha da matriz, depois a derivada parcial de y em relação a u e depois de y em relação a v na segunda linha da matriz. Ali estão as derivadas parciais. Agora vamos calcular o determinante, e esse é o determinante, simplificando, temos o valor do determinante menos 1 sobre 2u. Então, agora podemos usar então a fórmula de mudança de variável, integrais duplas, a integral dupla na região R da função f, que no nosso caso f de xy vai ser e na x vezes y, será igual à integral dupla na região S, então naquele retângulo, onde u varia de 1 meio até 1 e v de 1 até 2, da função f, mas não de x e y, mas de u e v, onde x e y são substituídos por raiz de v sobre u e raiz de u vezes v, mas o termo x vezes y, note que x vezes y será simplesmente igual a v, né? E ainda temos que multiplicar pelo módulo do jacobiano, então módulo de menos 1 sobre 2u. Então vamos à aplicação da fórmula, integral então na região R de e na xy dA, integral dupla, faço a mudança de variável, eu noto que lá em cima eu tenho u igual a y sobre x e v é igual a x vezes y, então x vezes y é simplesmente igual a v, fica simplesmente aquele termo e na v. Tenho que multiplicar então pelo módulo do jacobiano, módulo de menos 1 sobre 2u, então integral na região S, agora na região retangular S. Agora noto que u é positivo, né? U varia de 1 meio até 1, portanto na nossa região de integração, na região S, u é positivo, portanto o módulo de menos 1 sobre 2u é simplesmente 1 sobre 2u, então agora fica a integral iterada, já botando a constante 1 meio lá para fora, a integral da função e na v sobre u, a integral iterada primeiro na variável u de 1 meio até 1, depois na variável v de 1 até 2. Então primeiro na variável u, integrando é 1 sobre u, né, dá o logaritmo do módulo de u vezes a constante em relação a u, que é a expressão e na v. Integração é de 1 meio até 1, então fica ali logaritmo de 1 menos logaritmo de 1 meio, logaritmo de 1 é 0, né? Então simplifico, fica ali a expressão, então, menos logaritmo de 1 meio sobre 2 vezes a integral de 1 até 2 de e na v, e isso dá, então, observando que o logaritmo de 1 meio é menos o logaritmo de 2, portanto, menos o logaritmo de 1 meio é o logaritmo de 2, e a integral de e na v de 1 até 2 é simplesmente e ao quadrado menos e. Portanto, a resposta final, o valor dessa integral é logaritmo de 2 sobre 2 vezes e ao quadrado menos e. Neste exemplo, então, vamos lembrar coordenadas polares, que uma região S, um retângulo, um plano R θ, onde R varia de 0 até A, e θ varia de 0 até 2π, isso então corresponde a uma região retangular no plano R θ. Agora, se usamos as coordenadas polares, fazemos a transformação T, transformamos de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, usando então que x é R cosseno θ e y é R seno de θ, onde então R varia de 0 até A e θ varia de 0 até 2π, então o que nós obtemos é o interior, então é um disco, né, de raio A
centrado na origem, né, cuja fronteira é ao círculo x2 mais y2 igual a ao quadrado. Essa é a região R, então que é a região S, o retângulo, é elevada na região R, um disco de raio A, pela transformação T, que é a mudança de variável de coordenadas polares para coordenadas cartesianas. O jacobiano dessa transformação, né, o determinante daquela matriz ali, derivada de x em relação a R na transformação, derivada de x em relação a R é o cosseno de θ, derivada de x em relação a θ, isso é R menos R vezes o seno de θ. Já a derivada de y em relação a R é seno de θ, e a derivada de y em relação a θ é R vezes o cosseno de θ. Então, o determinante do jacobiano, da matriz jacobiana é R cosseno ao quadrado de θ menos menos mais, menos menos dá mais, né? R vezes seno ao quadrado de θ, já colocando R em evidência, então temos R vezes o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, que obviamente dá 1. Então, aquele jacobiano é simplesmente igual a R. Então, o jacobiano, que é o determinante então, daquela matriz, das derivadas parciais, num ponto R θ qualquer, é sempre igual a R. Então, agora podemos usar a fórmula da mudança de variável, que diz que a integral dupla na região R, então no disco de raio A, da função f de xy, uma função contínua qualquer, ela pode ser calculada através da integral dupla na região mais simples, na região retangular S no plano Rθ, nas variáveis Rθ, através da mudança de variável x igual a r cosseno θ, y igual a r seno de θ. Temos ainda que multiplicar pelo fator que é o fator multiplicativo para corrigir a integração, que é o jacobiano, né, o módulo do jacobiano da transformação, que no nosso caso é simplesmente o igual a R. Então, como R é positivo, o módulo do jacobiano simplesmente é igual a R. Então, isso dá a integral dupla na região S de R vezes F, ao invés de x, R cosseno θ, e ao invés de y eu ponho R seno de θ. Então, isso dá para integrar na região S, que é bem simples, é uma região retangular, aí basta fazer a integral iterada, então, da função, ali, e integrar na variável R de 0 até A, e depois na variável θ de 0 até 2π. Portanto, a integral dupla no disco de raio A, centrado na origem de uma função contínua qualquer, f de x e y, pode ser calculado como uma integral iterada de 0 até A e de 0 até 2π da função f de r cosseno θ, r seno de θ, vezes o fator multiplicativo, que é o módulo jacobiano, que é igual a r, integrando primeiro em r e depois em θ. Integrando em r de 0 até A e em θ de 0 até 2π. A mudança de variáveis em integrais triplas. O procedimento para mudar a variável em integração tripla vai ser muito semelhante ao procedimento adotado para a mudança de variáveis na integração dupla. Agora nós temos três equações paramétricas com três parâmetros, u, v e w, e as variáveis, equações dadas por x igual a uma função x de u, v e w, y como uma função de u, v e w, e z também como uma função de u, v e w, funções contínuas. Isso define uma transformação no espaço, do espaço UVW para o espaço XYZ, dada pelas seguintes equações. Então, um ponto do espaço UVW qualquer, um ponto com coordenadas u, v e w, é elevado no ponto T de UVW, que é definido assim: x coordenada, a primeira coordenada é a coordenada x, então será levado no espaço XYZ, coordenada x então calculada como a função x do ponto UVW. A mesma coisa acontece com as outras coordenadas y e z. Então temos que no espaço tridimensional UVW, a caixa com arestas ΔW, ΔU e ΔV, né? Então esse paralelepípedo é levado pela transformação T num
sólido no espaço tridimensional XYZ. Isso eu vou chamar de um paralelepípedo curvilíneo, porque as arestas, todas as arestas do paralelepípedo original no plano UVW são retas, e as suas imagens aqui podem, dependendo da transformação T, deverão ser curvas, podem até ser retas, mas em geral serão tratadas como curvas. Então, por isso chamamos aquele paralelepípedo de um paralelepípedo curvilíneo. E terá volume ΔV. Vamos a uma definição importante de jacobiano da transformação T, agora no espaço tridimensional UVW para o espaço tridimensional XYZ. Então, se T é a transformação do espaço UVW no espaço XYZ, definida pelas equações x igual a x de UVW, y igual a y de UVW, z igual a z de UVW, então o jacobiano de T é denotado então por simplesmente J de UVW, ou então usando aquela notação ali parecida com a derivada parcial, né, matriz jacobiana de XYZ em relação a UVW, é definido assim: ele é o determinante de uma matriz 3×3. Essa matriz 3×3 então tem na primeira linha as derivadas parciais de x em relação a u, v e w respectivamente. Na segunda linha estão as derivadas parciais de y em relação a u, v e w, e na última linha, derivadas parciais de z em relação a u, v e w. Então isso me gera um quadro bidimensional 3×3, né, uma matriz 3×3. O determinante dessa matriz 3×3, então nós chamamos de jacobiano. Todas as derivadas são calculadas num ponto genérico UVW do espaço tridimensional UVW. Então, o jacobiano, assim como o jacobiano tinha um papel importante na relação entre as áreas de a imagem de um retângulo pela transformação T no espaço bidimensional, daria um retângulo curvilíneo no espaço XY. O jacobiano tinha um papel importante, né, que dizia que, então, que a área era o produto, a área do retângulo curvilíneo é igual à área do retângulo vezes um fator multiplicativo de correção, que é justamente o jacobiano da transformação T. E aqui no espaço tridimensional, para 3 variáveis, então, nós teremos exatamente a mesma relação. Não vamos demonstrá-la, mas isso pode ser demonstrado, é um pouco mais difícil, mas pode ser feito, então, podemos concluir que o volume do paralelepípedo curvilíneo ele pode ser aproximado pelo produto das medidas das arestas do paralelepípedo original, ΔU, ΔV, ΔW, ou seja, esse é o volume do paralelepípedo original, vezes aquele fator multiplicativo que é o módulo do jacobiano. Então, o módulo do jacobiano da transformação T. Isso vai ser muito importante, então, para obter a fórmula de mudança de variáveis em integrais triplas que veremos logo a seguir. A fórmula de mudança de variável em integrais duplas. Se a transformação x igual a x de UVW, y igual a y de UVW e z igual a z de UVW levar a região S do espaço UVW na região R do espaço XYZ, e se o jacobiano dessa transformação não for nulo e não mudar de sinal em S, então, com restrições apropriadas na transformação e nas regiões, vale a seguinte fórmula da mudança de variável, né? A integral tripla de uma função contínua, então na região R, no espaço XYZ, ela pode ser calculada através de uma integral tripla da região S, no espaço UVW, através da mudança de variável x igual a x de UV e W, y igual a y de UV e W e z igual a z de UV e W através das equações paramétricas. E a função que devemos integrar é a função f nas novas variáveis
vezes o fator corretivo, que é o módulo do jacobiano da transformação. Essa fórmula é essencialmente a mesma lá para a forma da mudança de variável em integrais duplas, então, onde a função deve ser multiplicada então pelo fator corretivo, que é de novo o jacobiano da transformação. Um exemplo: vamos calcular o volume da região G envolvida pelo elipsoide x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1, onde a, b e c são constantes reais positivas. Então esse é o elipsoide centrado na origem com semi-eixos A, B, C, respectivamente, os semi-eixos relativos ao eixo x, y e z. A equação do elipsoide ela pode ser escrita assim, como x sobre a ao quadrado mais y sobre b ao quadrado mais z sobre c ao quadrado igual a 1. E isso sugere uma transformação, que é a seguinte: é fazer u igual a x sobre a, v igual a y sobre b e w igual a z sobre c, porque ao fazer isso, aí a equação nas variáveis u, v e w fica bem mais simples. U ao quadrado, v ao quadrado mais w ao quadrado igual a 1. Essa é uma equação de uma esfera de raio 1 centrada na origem no espaço tridimensional UVW. No espaço XYZ, a equação é do elipsoide, mas no espaço UVW, depois dessa transformação, U igual a x sobre A, V igual a y sobre B e W igual a z sobre C, o elipsoide foi transformado na esfera. O que nós queremos fazer agora é pegar a transformação inversa dessa, voltar, então passar da esfera para o elipsoide, porque nós queremos calcular o volume do elipsoide, não da esfera, né? Então, nós vamos resolver as equações para x, y e z em função de u, v e w. Isso é trivial, porque aí x é igual a vezes u, y é igual a b vezes v e z é igual a c vezes w. Essas são as equações paramétricas que definem então a transformação T, que leva à esfera de raio centrada na origem de raio 1 no elipsoide centrado na origem com semi-eixos A, B e C. Um semi-eixo relativo ao eixo do x, y e z, então A, B e C respectivamente. Então o jacobiano dessa transformação, né, então ali é o determinante daquelas derivadas parciais, derivada de x em relação a u é igual a derivada de x em relação a v e a w é zero. A derivada de y em relação a u é zero, em relação a w também é zero, a derivada de y em relação a v é simplesmente igual a b, enquanto que a derivada de z em relação a u e v é zero, e a derivada de z em relação a w é igual a c. Portanto, esse é o determinante que temos que calcular, e esse determinante é simplesmente o produto da diagonal principal, que é a vezes b vezes c. Como os números a, b e c são positivos, né, por hipótese, então o módulo do jacobiano é simplesmente a vezes b vezes c. Então, a integral tripla na região G, que é o elipsoide, né, então que a integral tripla na região G da função constante 1 dv, né, então esse significa o volume do elipsoide, o volume do sólido G, né, que é o elipsoide. Então, pela forma de mudança de variável, é igual à integral tripla na região S, que é a esfera centrada na origem de raio 1, da função 1, que não está escrito ali, porque não precisa escrever multiplicação por 1, vezes o determinante do jacobiano, da matriz jacobiana, então, vezes o jacobiano da transformação. Então, o determinante dessa matriz jacobiana é simplesmente igual a vezes b vezes c, então fica a integral na região S, né, no sólido S, que é a esfera,
da constante ABC. Né? Isso você vai lá para fora da integral, né? Uma constante, fica a integral de 1 dV da região S. Isso é o volume da esfera, né? É o volume da esfera de raio 1. Né? Então essa integral é simplesmente o volume da esfera de raio 1, o volume de S. Então isso é ABC vezes 4π vezes 1 ao cubo sobre 3. Portanto, o volume do elipsoide é 4π vezes ABC sobre 3, onde A, B e C são os semi-eixos, os 3 semi-eixos do elipsoide. Neste exemplo, vamos entender melhor então o processo de mudança de variáveis de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas e integrais triplas. Vamos supor que temos uma região S no espaço tridimensional Rθz. Essa região S ali é determinada pelo produto cartesiano de 3 intervalos, no intervalo 0a, vezes o intervalo 0,2π vezes o intervalo CD, ou seja, R está variando de 0 até A, θ de 0 até 2π e Z de C até D, e o objeto que temos, né, o sólido, é uma caixa, né, com arestas medindo A, 2π e D menos C. A transformação T, que é dada pela transformação de coordenadas cilíndricas para retangulares, né? Então x igual a r cosseno θ, y igual a r seno de θ, z igual a z, ela transforma essa caixa S num tronco de cilindro de altura d menos c, né, entre os planos C e D, e o raio da base, né, o cilindro, o eixo do cilindro é o eixo do Z, e o raio da base é A, é igual a A, já que R máximo ali, o R máximo é igual a A, né, na região S. Então a região R é esse pedaço de cilindro no plano XYZ. Então o jacobiano da transformação T é o determinante dessa matriz. Aí temos que calcular aquelas derivadas parciais. Então, derivada de x em relação a R, essa é a derivada, é o cosseno de R. Derivada de x em relação a θ é menos R vezes seno de θ. Derivada de x em relação a Z é zero, já que não tem Z na equação ali de x. E assim por diante, calculamos aí todas as derivadas parciais. Note que a derivada parcial de Z em relação a x e y é zero, e a derivada de Z em relação a Z, obviamente, é 1, portanto a última linha é 0, 0, 1. Então esse é o determinante da matriz 3 por 3 que temos que calcular, e isso é simplesmente, então, R vezes cosseno ao quadrado de θ menos R seno ao quadrado de θ. Então aí podemos colocar assim, né, colocar o R em evidência, e dentro do parênteses aparece justamente aquele termo cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que todos sabemos que é igual a 1. Portanto, o jacobiano dessa transformação é igual a R. Então, em um ponto qualquer, Rθz, o jacobiano da transformação T é igual a R. Então, se queremos mudar a integral de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, né, o que fazemos então é descrever então a região R, lá que está, é um cilindro, né, no caso, que será descrito na região, no espaço tridimensional S, como uma caixa, bem mais fácil, né, descrever uma caixa, e o fator multiplicativo, fazemos a transformação, né, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a z, e o fator multiplicativo é o módulo do jacobiano, simplesmente igual a r. Então, multiplicamos por r, f já nas variáveis r, θ, z. Agora, e a integral tripla é na região, né, S, né, que é mais fácil do que a região S, que a região R de integrar. Na região S, eu posso fazer a integral iterada, né, então, integrar primeiro na variável z de C até D, depois na variável R de 0 até A, depois na variável θ de 0 até 2π, a função
f nas variáveis r, θ, z, já em coordenadas cilíndricas, vezes o fator corretivo, né, o fator multiplicativo, que é o jacobiano, né, que é r. Então essa é a fórmula que já havíamos visto, né, e o fator multiplicativo r, lá na derivação, que usando métodos, a definição, diretamente da definição, né, de integral, calculando volumes de cunhas cilíndricas, obtivemos então aquela relação entre as áreas, entre os volumes das caixas e os volumes da cunha cilíndrica, como esse fator multiplicativo R, que na verdade então ele é o jacobiano, assim como apareceu também em coordenadas polares o mesmo fator multiplicativo R. Neste exemplo, vamos entender a integração tripla em coordenadas esféricas no ponto de vista da mudança de variável. Então, vamos pegar essa caixa S no espaço tridimensional ρ, φ, θ, essa onde ρ varia de 0 até A, varia no intervalo fechado de 0 até A, φ varia no intervalo fechado de 0 até π, e θ varia no intervalo fechado de 0 até 2π. Então, o produto cartesiano desses três intervalos gera essa caixa, esse paralelepípedo S no espaço tridimensional ρ, φ, θ. Vamos definir a transformação T através da fórmula de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares. Então, x igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno de φ. Então, essa caixa é levada então, através dessas equações, né, se x, y e z são dados por essas fórmulas, ρ varia de 0 até A, φ varia de 0 até π e θ varia de 0 até 2π, sabemos que isso então gera uma esfera centrada na origem de raio A. Então essa é a região R, né, no espaço tridimensional x, y, z. Então é a esfera, a casca da esfera, a fronteira, né, o bordo, é dada pela equação x2 mais y2 mais z2 igual a A ao quadrado. Então, a esfera centrada na origem de raio A. O jacobiano dessa transformação, então, é o determinante daquela matriz de derivadas parciais. Né? Temos que derivar em relação às três variáveis ρ, φ e θ, as três funções x, y e z. Então, obtendo aquele determinante ali. Então, calculando essas derivadas, esse é o determinante, né? E calculando então o determinante, temos essa expressão aí bastante, que é aparentemente bastante complicada, mas examinando um pouquinho com cuidado, vemos que esses dois termos ali em rosa, eles têm termos em comum, né, que é ρ quadrado cosseno quadrado de φ seno de φ. Então eu vou agrupar esses termos em rosa, e os termos ali em verde, eles têm em comum ρ quadrado seno ao cubo de φ. Então eu vou agrupar eles junto, aqui os termos em rosa e os termos em verde, e já vou colocar em evidência ali o ρ quadrado cosseno ao quadrado de φ seno de φ, dentro do parênteses aparece cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que sabemos que dá 1. Depois o termo ali em verde, eu já coloco em evidência o ρ quadrado seno ao cubo de φ, e dentro do parênteses aparece então seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é 1. Então isso simplifica bastante a expressão, né? Fica só aqueles termos ali, e eu noto que ainda eu posso colocar em evidência ρ quadrado seno de φ, ρ quadrado seno de φ, dentro do parênteses, então, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é igual a 1. Então, aí eu tenho a expressão final do jacobiano dessa transformação, é simplesmente ρ quadrado vezes seno de φ. Então, se queremos calcular a integral de uma função contínua em coordenadas retangulares na região R, que é uma esfera de raio A, fazemos a transformação x igual a ρ
seno φ cosseno θ y igual a ρ seno φ seno de θ e z igual a ρ cosseno φ. Em outras palavras, mudamos de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas na função f, integramos na região S, que é aquele paralelepípedo, e temos que multiplicar por um fator corretivo que é o jacobiano da transformação. Neste caso de coordenadas esféricas, o jacobiano é ρ² vezes seno de φ. E, na verdade, temos que multiplicar pelo módulo do jacobiano. Como o φ varia de 0 até π, então o seno de φ é positivo, obviamente o ρ² é positivo, então o módulo do jacobiano é simplesmente ρ² seno de φ. Então temos ali a integral tripla na região S, que é o paralelepípedo, no espaço tridimensional ρ φ θ, do fator multiplicativo ρ² seno de φ vezes a função já nas variáveis ρ, θ e φ. Então temos aí a fórmula da mudança de variável em integração tripla, né, em coordenadas esféricas, a integral da função f de x, y, z na região R, que é uma esfera. Essa integral em coordenadas retangulares pode ser calculada através dessa fórmula, que é a fórmula de integração em coordenadas esféricas. Note que o termo fator multiplicativo, ρ² seno de φ, é justamente a relação entre os volumes da cunha esférica e do paralelepípedo que gera a cunha esférica através da transformação T. Então, já havíamos obtido essa fórmula, né, quando estudamos integração em coordenadas esféricas, né, e aquele fator ali tinha sido obtido através do volume, então, do cálculo do volume da cunha esférica. Então, agora vemos que esse fator corretivo, na verdade, é simplesmente o jacobiano da transformação T.